Agora, meus queridos, nós vamos para a nossa aula de português, onde nós iremos falar um pouquinho sobre separação de sílabas. Nós já estudamos na sala, com certeza a professora de vocês dos outros anos também já falou sobre a importância de sabermos separar as sílabas corretamente, né? Então aqui diz o seguinte, ó, a separação de sílabas é indicada com o hífen, que é esse risquinho que aparece aqui, né, crianças? Ó, no final da linha, colocando colocado sempre depois da sílaba que for separada. O restante da palavra vai para o início da linha seguinte. Então, isso aqui acontece muito na hora de escrever, que vocês acabam fazendo errado. Então, vamos colocar assim, ó. Eu estou escrevendo aqui, ó, por exemplo, ó. Se não coubesse linha nessa aqui, o que eu ia fazer? Eu ia parar aqui, li, colocar um risquinho e terminar o quê? Em A na outra linha. Então, é isso que tá falando, que é aprender a separar as sílabas, tá? O restante da palavra vai para o início da linha seguinte. Então, a primeira regra é: pronuncie a palavra de forma natural para perceber em quais sílabas ela se divide. Então, se você ler a palavrinha corretamente, você vai saber separar direitinho. Então, aqui está dizendo assim, ó: leia o trecho do texto Diário de Julieta e observe como estão as palavras destacadas. Julieta escreveu até o final da linha, parando na margem do seu caderno, e optou para separar as sílabas das palavras dessa forma. Então, olha lá, olha que interessante que é aqui. Vocês vão ver como separar certinho a sílaba. O caderno tá dando 10 aí na professora aqui, vocês estão vendo, né? Vamos lá, então aqui nós temos lá, ó. Vamos começar lendo o texto, ó. Quando o Romeu chegou em casa, era deste tamaninho, gatinho, né? Ele dormia na minha cama, enroladinho nos meus, olha lá, olha lá, o hífen, e começou no outro cantinho lá no comecinho da linha. Então, olha lá, é isso que a professora está falando para vocês, aprender a separar a sílaba. Então, não coube lá, você tem que saber separar a sílaba certa. Eu não posso colocar lá, o hífen para cá, não, olha lá, porque eu falo assim, cabelo, para ficar quentinho. Quem escolheu o nome foi o papai. Ele disse que eu gostava, ó, gostava, viu só como separou a sílaba? Tanto do gatinho que ele só podia ter esse nome. Depois fui descobrir que Romeu, olha lá, Romeu e Julieta são personagens da maior história de amor já escrita. Crianças, não precisa copiar esse texto no caderno, não é isso. Isso aqui é só para você observar a separação das sílabas, tá bom, meus amores? Agora, esse aqui sim vocês vão fazer, ó. Escreva todas as possibilidades de separação das sílabas, fazendo o mesmo com as palavras a seguir. Então, por exemplo, aqui, ó. Aqui, cabelos. Então, olha lá. Ó, separou aqui. Ó, então, olha lá. Ó, aqui ficou separado, né? Olha lá, cabelos. Olha aqui, ó. Ó, ficou separado K. E depois aqui, belos. Aqui, ó, cabelos. Então, é isso que vocês vão fazer com essas aqui também. Ó, por exemplo, aqui, ó. Você pode fazer o quê? Aqui vai dar mais, ó. Porque você colocar, são quantas sílabas? São 4 sílabas. Então, você pode fazer o quê, ó? Tá. Depois, na outra, maninho, né? Pode ser o quê? Tamaninho. Então, você vai separar as possibilidades de separação das sílabas, tá, queridos? E aqui é o seguinte, ó. Recordando a classificação das palavras quanto ao número de sílabas. Nós estudamos isso também antes de parar, tá, crianças? Quando nós separamos a sílaba, que ela possui apenas uma sílaba, ela é chamada de monossílaba. Então, por exemplo, assim, separamos não, que nem dá para separar, né? Eu falo a palavra mãe. Eu não falo eu falo mãe. É uma sílaba só, então ela é monossílaba. Flor, lá e meu. Então, todas essas 4 palavras são monossílabas porque possuem apenas uma sílaba. Aquelas que eu falo separando 2 sílabas, elas são chamadas de sílabas. Então, por exemplo, aqui, ó, café, ira, ai, melhor, ai não, ai, que ai é uma só, ai, 2 sílabas, transpor. Então, lembra disso, 2 sílabas de sílaba. Quando a sílaba possui 3 sílabas, ela é trissílaba, ó, já tá falando trissílaba, como o caso cinema,
próximo, perspicaz e Odair. Então, são 3 sílabas, elas são trissílabas. Quando as sílabas possuem 4 ou mais sílabas, elas são chamadas de polissílabas. Por exemplo, avenida, literatura, amiga, velmente, é amigavelmente, desculpa aí, amigavelmente, otorrinolaringologista, olha que palavra grande, ó, otorrinolaringologista, tá? Então, ela é mais de 4 sílabas, então ela tá chamada polissílaba, então lembra disso. 4 ou mais sílabas são chamadas de polissílaba. Agora, vocês vão fazer atividade aqui, ó, copiar no caderno, tá? Essa daqui também, você não precisa nem copiar no caderno, essa daqui, ó. Não precisa copiar no caderno, é só olhar, ler com atenção para gravar os nomes. Agora, aqui você tem que fazer. Então, você completa lá, ó. Aqui nós temos um exemplo. Então, companheiríssimo. Então, olha lá. Companheiris. Ó, lembrando que duas letrinhas iguais não podem ficar juntas. Companheiríssimo. São quantas sílabas? Você vai contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 sílabas. Ela é o quê? Então, polissílaba. Aí você vai separar aqui, ó. Gato. Então, gato tem quantas sílabas? 2. Classificação dela. Dissílaba. Quando eu falo cabelos, quantas sílabas tem? 3 sílabas. Então, vai ser o quê? Trissílaba. Depois, personagens. Eu falo, ó, personagens. Quantas sílabas tem? Ó, 1, 2, 3, 4. O que ela é, então? Polissílaba. E assim por diante, tá? E agora, professor, esse caça-palavras? Como que faz caça-palavras? Você só não vai ter o caça-palavras aí, mas você consegue escrever, achar as palavrinhas e escrever. Então, tá dizendo assim, ó. Procure as palavras com NH, CH e LH. Separe a sílaba das palavras e classifique quanto ao número de sílabas. Então, você vai olhar aqui no caça-palavras, né, ó. Tá? Aqui a palavra aqui primeiro, ó. Chegou. É só com CH, NH e LH. Chegou. Aí você vai colocar no caderno, ó. Chegou. E depois vai fazer o quê? Vai escrever, vai separar a sílaba. Chegou. Tá certo? Essa é a nossa aulinha de matemática, meus amores. Bom trabalho. E caprichem, tá? E qualquer coisa podem chamar a professora. Beijinho, fiquem com Deus.